Olá, gente, tudo bem com você, Pai do Senhor? Eu não sei se você percebeu, mas na parábola dos talentos, que está em Mateus capítulo 25, onde Jesus nos ensina acerca do reino ali através daquela parábola, lições importantíssimas o Senhor ensina a nós ali. Eu queria compartilhar contigo aqui, tá bom? Mas antes eu quero pedir a você que se inscreva no canal se você não é inscrito, tá bom? Curta, deixa um comentário, nos ajude aqui a divulgar este vídeo, a divulgar essa palavra, que eu sei que Deus irá falar com muita gente que está precisando ouvi-la nesse momento agora, tá bom? Então me ajude aí compartilhando este vídeo em nome de Jesus Cristo. Presta atenção, talvez você não percebeu ainda ali na parábola dos talentos de Mateus capítulo 25, mas algumas lições importantíssimas nós aprendemos ali. Primeiro, aqueles 3 servos a quem o Senhor iria lhes confiar talentos, o Senhor só lhe confiou talentos porque aqueles 3 servos tinham capacidade. Entenda isso aqui. O primeiro atributo que o Senhor encontrou daqueles servos para lhes confiar talentos foi que eles tinham capacidade. A segunda observação, que a capacidade que aqueles servos tinham eram capacidades de graus diferentes. A uns havia mais capacidade e aos outros havia menos capacidade. Aquele que tinha mais capacidade, o Senhor confiou mais talentos. Aquele que tinha menos capacidade, Deus confiou menos, ou o Senhor confiou menos talentos. De sorte que aquele que tinha mais capacidade, o primeiro servo, o Senhor lhe confiou 5 talentos. Aquele que a capacidade era um pouco menor do que a do primeiro, o Senhor lhe confiou 2 talentos. E aquele que tinha a menor capacidade entre os 3, o Senhor lhe confiou apenas 1 talento. Mas o que eu quero observar você aqui, porque tem pessoas que dizem que não têm capacidade, que não sabem falar, que não sabem. Gente, entenda uma coisa aqui. Quando o Senhor confia talento a alguém, é porque o Senhor sabe que você tem capacidade de usá-lo. Observe que nessa parábola aqui, o Senhor exatamente, Ele conhece o grau de capacidade de cada um dos seus servos, porque o Senhor conhece os servos que tem. Quem bem conhece o vaso é o oleiro, quem bem conhece o servo é o Senhor. E quando o Senhor olhou para os seus servos ali, Ele consegue identificar o grau de capacidade de cada um. E eu quero ministrar sobre a tua vida isso nessa noite. Aquilo que o Senhor te confiou, para você que está pensando que Deus errou quando te chamou, que Deus falhou quando te confiou essa responsabilidade, que Deus falhou, que não é para você essa responsabilidade, que não é para você esse dom, que não é para você esse talento. Entenda uma coisa, quando o Senhor dá, quando o Senhor coloca nas nossas mãos, Ele já coloca sabendo a capacidade de cada um de nós. Ainda que você não reconheça a tua capacidade, mas o Senhor não errou, Ele sabe exatamente o tamanho da tua capacidade. Mas observe o seguinte, o que vai acontecer naquela história ali, naquela parábola. Aquele que ganha, que é confiado 5 talentos, o que ele vai fazer? Ele vai usar a sua capacidade que o Senhor havia visto que havia nele, e ele vai granjear, ele vai trabalhar, ele vai investir aqueles 5 talentos, e aqueles 5 talentos se transformam em 10. Ele trabalhou, ele granjeou, ele usou o talento e conseguiu multiplicar aqueles 5 talentos, conseguiu dobrar aqueles 5 talentos. Da mesma sorte, o que tinha 2 talentos, pensou, ainda que a minha capacidade é menor do que o primeiro, ainda que a minha capacidade seja menor do que o primeiro servo, mas eu também tenho capacidade, eu também posso. E o que ele faz? Ainda que com menos capacidade, ainda que com menos talentos, ele também vai granjear, ele também vai trabalhar, ele também vai batalhar. E o que acontece? Os seus 2 talentos são também multiplicados, se tornam em 4 talentos também. E o que nós aprendemos aqui? Que independente do grau que você tiver de capacidade, ainda que seja uma fagulha de capacidade, use-a. Só que olha o que acontece aqui. Quando o primeiro servo agora, aquele que tem menos capacidade do que o primeiro, do que o segundo,
e tinha menos talentos também do que o primeiro, do que o segundo, o que é que ele faz? Ele, quem sabe, seja daquelas pessoas que dizem: eu não posso, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar, e quem sabe até está com um talento na mão, está com a capacidade que Deus deu a ela, e quem sabe ela está se limitando a fazer aquilo que ela sabe que precisa ser feito, aquilo que ela sabe que deve ser feito, aquilo que ela sabe que Deus lhe capacitou, lhe deu capacidade e lhe deu dom para fazer. E sabe, assim como o segundo usou a sua capacidade para multiplicar os seus talentos, aquele primeiro servo, aquele último servo, deveria ter feito a mesma coisa. Só que diferente do primeiro e do segundo, aquele terceiro servo, que tinha menos capacidade, que tinha menos talentos, sabe o que ele faz? Ele cava um buraco e enterra aquele talento. E junto com aquele talento, ele enterra também a sua capacidade de poder fazer a diferença no meio da sua geração, de fazer diferença perante o seu Senhor. E qual é a lição que Deus quer trazer para nós aqui através dessa parábola? Entenda uma coisa: eu não te conheço, não sei quem você é, não sei de onde você é, não sei onde esse vídeo vai alcançar, ou quantas pessoas esse vídeo irá alcançar, mas entenda uma coisa: para você que está dizendo que não pode, que não é, que você não sabe fazer nada, que você não serve para nada, que você não nasceu, que você nasceu para sofrer, que você não sabe coisa nenhuma, que você não consegue ajudar ninguém, que você não serve para nada, entenda uma coisa: todos os três servos tinham capacidade, ainda que em grau diferente, mas todos tinham capacidade. E com a capacidade que eles tinham, Deus os confiou talentos. E o que nós aprendemos aqui, que independente do grau de capacidade, Deus lhe capacitou para algo. Independente do número de talentos que você tenha, Deus entregou algum talento, ao menos um talento Ele entregou nas tuas mãos. Mas sabe qual é o problema aqui? Sabe qual é a questão aqui? É que Deus capacitou a todos, ainda que de maneira diferente, alguns. Que Deus deu talento a todos, ou seja, todos têm capacidade e todos têm talentos, mas nem todos utilizam a capacidade que têm para poder fazer uso desse talento que Deus os confiou. Resumindo, todos temos capacidade, todos temos talentos, mas nem todos sabem utilizar o talento que Deus colocou nas suas mãos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Use o talento, use o dom que Deus te deu. Ainda que a tua capacidade seja menor do que alguém que você veja, do que alguém que você conheça, mas não se limite, porque Deus te capacitou também. Deus te deu dom também. Você é instrumento de Deus também. Não enterre esse talento, porque o final daqueles que usaram o talento, que usaram a sua capacidade para multiplicar os dons, receberam a palavra que diz: no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. O primeiro servo e o segundo servo foram honrados por Deus. Já o terceiro servo, aquele que cavou e enterrou o seu talento, ele recebeu um castigo da parte do seu Senhor. Portanto, entenda isso aqui nesse momento. Independente do tamanho da tua capacidade, independente da quantidade dos dons que você tem, você pode usá-lo para a glória do nome do Senhor. Não se limite, não se bloqueie, não enterre o teu talento, mas use esse talento para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida, no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o teu like, deixar o teu comentário e compartilhar com alguém que você sabe que precisa usar o seu talento. Deus abençoe e fica na paz em nome de Jesus.